vocês. Queria dar as boas-vindas aos irmãos que estão conosco. Não sei se temos visitantes aqui, mas é um prazer muito grande a gente poder conversar sobre esse tema Cosmovisão, que nós vamos fazer em 2 sábados. Então, a proposta nossa nesse sábado é fazermos uma introdução ao tema. E se o nosso tempo permitir, nós estamos começando, infelizmente, mais tarde do que era previsto. A gente tinha ideia de começar às 7h30, né? Mas nós tivemos um problema técnico aqui, então perdemos um pouco mais de tempo. Mas se vocês tiverem um pouco mais de paciência, a gente faz a apresentação inicial do tema, e aí a gente vai abordar a primeira das cosmovisões, que é o teísmo cristão, para que a gente possa realmente entrar um pouco mais fundo no assunto, tá? Eu queria convidar vocês para fazermos uma breve menção à palavra de Deus, que de alguma forma se conecta com o tema. Obviamente que a palavra cosmovisão, ou talvez até mesmo o conceito, não se encontra nas Escrituras, né? Mas nós temos aqui em Romanos 12:2 uma boa introdução àquilo que a gente poderia, nas Escrituras, entender o que é a mente ser transformada e a transformação da mente afetar a nossa vida, tá? Então o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo ou este século, tá? Não tomem a forma deste século. E este século, quando o apóstolo Paulo falou, era o Império Romano, né? Era uma outra visão de mundo diferente daquela da igreja. Então, não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se, né? Mudem a sua forma pela renovação da vossa mente. Então, quando a mente do indivíduo é afetado ou afetada, toda a nossa vida vai ser transformada, tá? Porque assim nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua bondade e graça. Pedimos que Tu sejas conosco nessa reflexão tão importante que nós vamos começar a fazer hoje, pedindo, Senhor, que Tu abras a nossa mente, o nosso coração, para que a gente faça aquilo que a Tua palavra nos ordena, que a nossa mente seja renovada e nós possamos ser transformados a fim de experimentarmos a Tua vontade perfeita e agradável em nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que estudar o tema cosmovisão? Você já ouviu essa palavra provavelmente alguma vez, tá? Cosmovisão nada mais é do que uma palavra um pouco mais chique para a visão de mundo, a visão que você tem do mundo. Por que estudar o tema cosmovisão? A cosmovisão é algo que afeta a sua vida por inteiro, embora você não perceba, mas a sua cosmovisão, a sua visão de mundo afeta a forma como você pensa, as coisas que você faz da forma como faz, afeta até mesmo a sua percepção do mundo, como você sente as coisas, como você se percebe a si mesmo. E sabe uma coisa mais interessante? Todas as pessoas conscientes, né? Todas as pessoas que têm um certo grau de maturidade são portadoras de uma cosmovisão, embora a maior parte delas nunca tenha parado para pensar nisso, nem sequer entenda que tem uma cosmovisão, mas de fato elas têm. Esse pensador americano conservador, já falecido, Richard Weaver, disse uma coisa que inclusive virou um livro da parte dele, chamado As Ideias Têm Consequências. Por que as ideias têm consequências? Porque nós agimos nesse mundo a partir daquilo que pensamos. A forma como nós entendemos o mundo define as nossas ações. Isso é uma coisa lógica, né? Óbvia, mas nem sempre é óbvio para muitas pessoas. Então vejam, por exemplo, essa tela aqui não mudou? Não mudou. Nós estamos com um probleminha aqui, talvez, gente. Agora mudou. Vejam um caso curioso de cosmovisão e como isso afeta a nossa existência, tanto como indivíduo quanto como comunidade ou como nação. Vocês já ouviram falar dos vikings, né?
Não sei se vocês assistiram o seriado que passou na televisão, passou na Netflix, eu acho, né? Os Vikings. Muito bem. Os Vikings são um caso bem interessante de como a visão de mundo é determinante para tudo aquilo que nós vamos fazer. Vocês sabiam que os Vikings foram um povo muito sofisticado para a época, tá? E nós estamos falando de algo para mais de 1000 anos, obrigado. Algo de mais de 1000 anos, 1200 anos atrás, tá? Então os Vikings foram uma cultura sofisticada. Tinham uma arte sofisticada, tinham sistemas de navegação muito sofisticados. Os Vikings descobriram a América 500 anos antes de Colombo. Vocês sabiam disso, né? Os Vikings chegaram no Canadá por volta do ano 1000, né? Então eles eram guerreiros fantásticos. Eles construíam navios que eram surpreendentemente ágeis para a época, desenvolveram métodos de navegação com céu encoberto, tinham forjas muito interessantes. Enfim, eles eram muito industriosos. Mas os vikings entraram para os anais da história como bárbaros selvagens, né? Indivíduos que de fato eram mesmo, tá? Que massacravam seus inimigos e viviam para a pilhagem, para o saque e para a destruição. Por que isso? Por que eles faziam isso tendo tantos recursos? Porque a visão de mundo dos vikings enaltecia a guerra. E aqui um elemento importante, irmãos, determinante para a cosmovisão: a divindade que você serve, a divindade que você adora. E os vikings adoravam um panteão de deuses, e eram deuses voltados para a guerra. Por exemplo, Odin, por exemplo, Thor. Vocês já ouviram falar, né? De Thor, de Odin. Eram deuses da guerra. Então os vikings cultuavam a guerra era uma espécie de culto, e a morte na guerra era um martírio, era santo, era importante morrer na guerra. O viking vivia, crescia almejando aquele momento em que ele faria aquele sacrifício santo para os deuses, de forma que ele conseguisse alcançar o paraíso dos deuses, o Valhalla, que era o paraíso dos deuses. E ele só conseguiria alcançar isso de uma forma plena, morrendo na guerra. Então a guerra, para eles, era uma coisa sagrada. Vocês estão entendendo, irmãos? Toda a visão de mundo deles girava em torno da violência da guerra. Então, quando você falava para um viking, por exemplo, de valores como piedade, clemência, bondade, misericórdia, o viking não entendia isso, porque isso não fazia parte da visão de mundo deles. Então, gente, é algo significativo que essa cultura tenha feito o que fez a partir da sua visão de mundo, né? Muito bem, então vamos entender um pouquinho da cosmovisão. O que é uma visão de mundo? Gente, visão de mundo é aquela orientação básica que a gente tem para entender as coisas. Tudo que de mais básico na vida, tudo aquilo que é elemento essencial e fundacional para a gente. A cosmovisão, ela é um sistema de crenças que nós temos e que abrange as coisas mais importantes da nossa vida: a noção de quem nós somos, a origem do mundo, a divindade que servimos. Essa crença, para formar uma cosmovisão, ela tem que ter elementos que sejam mais ou menos coerentes, mais ou menos consistentes. Porque se não tiverem uma certa consistência, se for um balaio de gato, fica tudo meio sem sentido. Então, o que se busca geralmente quando se forma uma cosmovisão, e ela se forma naturalmente, é que esse sistema vá se encaixando e vá buscando explicações que sejam conectadas umas com as outras. Gente, a cosmovisão vai além de um mero sistema que explique a vida. É algo que, à medida que a gente recebe e nós crescemos recebendo uma cosmovisão, ela começa a descer ao nosso coração. Então nós recebemos todo esse sistema de crenças, a forma como nós vemos o mundo, vemos a divindade, vemos a nós mesmos, vemos a moralidade. Tudo isso desce ao nosso coração e passa a ser reproduzido e defendido automaticamente na nossa vida, sem que a gente jamais tenha ouvido sequer a palavra cosmovisão. Vejam aqui, por exemplo, a cosmovisão vai fornecer para você, a sua visão de mundo,
ela vai fornecer para você o fundamento sobre o qual você alicerça tudo que você faz e vai ajudar você e orientar você nas suas decisões. Então, geralmente, você, sabendo ou não, você tem uma visão de mundo e você nunca para questionar essa visão de mundo, a não ser que você enfrente questões muito fundamentais na sua vida e essas crenças comecem a ser questionadas por alguma razão, tá? Ou se você for confrontado por uma outra cosmovisão, diferente da sua, e que põe em xeque o que você acredita. Você está entendendo? Então vejam só, diferentes visões de mundo, diferentes cosmovisões, elas entram em conflito. Elas geram conflito, algum nível de conflito. Por exemplo, o conflito entre visões diferentes do mundo pode gerar uma simples discussão entre pessoas ou pode acabar numa guerra entre civilizações. Vocês estão entendendo? Conflitos de cosmovisão pode ser coisa muito séria. E isso fica um alerta para nós, por exemplo, com o que está acontecendo na Europa agora. Tá? Vamos pensar no que está acontecendo na Europa agora e que está acontecendo de forma geral no Ocidente. Imigração em massa, fronteiras abertas, tá? Povos chegando aos milhões dentro de uma sociedade sem serem constrangidos a se conformar àquela cosmovisão daquela sociedade. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no passado, quando os imigrantes vieram para o Brasil, ou vieram para a Argentina, ou para os Estados Unidos. Eles vieram para cá e eles se integraram à nossa cosmovisão. Vocês estão entendendo? Eles se integraram. Alemães, italianos, japoneses, poloneses, russos, húngaros. Eles chegaram aqui, entenderam a nossa cosmovisão, não queriam mudar o Brasil, não pensavam em mudar a nossa sociedade, mas se integrar a ela. O que nós temos na Europa hoje é um volume gigantesco de pessoas que estão entrando sem se integrar àquela sociedade. Qual vai ser o resultado inevitável disso, mais cedo ou mais tarde? Grandes conflitos na sociedade. Pode durar 10 anos, pode durar 5 anos, 20 anos, mas o confronto de cosmovisões vai ser inevitável. Por quê? Porque quem está chegando em grande quantidade lá tem a sua própria cosmovisão. Qual é? A cosmovisão islâmica. Vocês estão entendendo? Que bate de frente com a nossa, é conflitante com a nossa. Então é inevitável que coisas não muito desejáveis irão acontecer na Europa, em breve, quiçá no Ocidente todo. Uma coisa importante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tem uma lista de religiões aqui e de outras formas de crença: cristianismo, judaísmo, shintoísmo, budismo, zoroastrismo, algumas formas de esoterismo, como o gnosticismo, algumas formas de crença, como o ateísmo. Você sabia que o ateísmo é uma crença? Você sabia disso, não? O ateísmo é uma crença. Por quê? Porque se você não pode provar cientificamente que Deus existe, você também não pode provar que Ele não existe. Então, se você não pode provar que Ele não existe, você tem que dar um passo de fé para pregar que Ele não existe. Então, é um sistema de crença. O ateísmo, o cientificismo, que é a crença na ciência como redentora da humanidade, tá? Isso aqui não é ciência, é o cientificismo, o satanismo, o materialismo, todos esses ismos que vocês estão vendo aí formam um sistema de crenças que fundamentam visões de mundo, tá? Então, por exemplo, um sujeito que é materialista, ele tem uma visão de mundo. Qual é a visão de mundo dele? Nós vamos ver no fim de semana que vem, tá? Ele acredita que o mundo material, o universo, o cosmo, ele é eterno. A matéria sempre existiu, não existe um Deus para além dele, não existe nada além da matéria. Vejam, isso aqui é um sistema de crença, tá? Isso aqui impacta, por exemplo, no valor do ser humano, na perspectiva de vida do ser humano. Qual é a relação sua com a natureza? Se a natureza é eterna, isso é um sistema de crença, vocês estão vendo?
Então, você pode dispor da vida humana nesses termos? Você pode... Como é que fica a relação de dignidade da vida humana diante da natureza, se você é um materialista? Não existe nada para além do túmulo, no caso do materialista. Então, todas essas religiões, essas aqui e outras, tá? Ou todas essas visões que você tem aqui, como por exemplo o cientificismo, tá? De alguma forma expressam uma posição de fé e determinam, baseiam a sua visão de mundo, tá? Então, visão de mundo ou cosmovisão tem muito a ver com religião ou com aquilo que você acredita. Viu, gente? Religião determina a sua cosmovisão, tá? Lembre-se dos vikings. Sempre que você pensar em cosmovisão, lembre-se dos vikings. Por que eles lutavam, destruíam, matavam, pilhavam e faziam isso com grande prazer? Porque eles adoravam os deuses da guerra, tá? Odin, Thor e outros, né? Muito bem. Cosmovisão, ou uma visão de mundo, gente, ela geralmente abarca 5 pontos fundamentais da nossa existência, tá? Ou da nossa relação com a realidade. Primeiro ponto, a divindade. Então, a cosmovisão vai tratar desses elementos aqui, basicamente, de forma mais ou menos coerente, mais ou menos consistente. Então, por exemplo, como é que a cosmovisão vai lidar com a divindade? Trazendo algumas perguntas. Por exemplo, Deus existe? Isso é uma pergunta. Se você for um materialista, você vai dizer que Deus não existe, né? Se você for um budista, você vai dizer que existe, mas ele é uma energia impessoal, tá? Então, Deus existe. Qual é a natureza de Deus? É uma pergunta. Esse Deus é pessoal, é energético, é impessoal? É um só ou são vários? Se você for politeísta, você vai dizer que são vários, né? Se ele é pessoal, ele é capaz de sentir, de ter emoções. Ele tem relação com a criação. A criação é fruto das mãos dele. Então, por exemplo, se você for um deísta, você vai dizer que Deus não tem relação com a criação, com o universo. Deus criou e não tem relação nenhuma, tá? Então, veja como é importante. A cosmovisão vai definir isso aqui, tá? O cosmo ou o universo. A palavra cosmos no grego significa mundo, significa várias coisas, tá? Mas dentre as várias coisas que ela significa a ordem criada, o mundo, o cosmos. Então, a gente pode aplicar essa palavra para o universo material, tá? Então, a cosmovisão sua vai necessariamente ter que tratar desse assunto. Por exemplo, se existe um Deus, qual é a relação dele com o mundo, com o universo? Né? Ele criou, ele sustenta. O universo é eterno como Deus? É uma boa pergunta, não é? O universo, Deus é eterno. O universo é eterno? Né? Se Deus criou o universo não é eterno, né? Deus existia antes do universo. Houve um tempo em que não havia o universo, certo? Então isso é pergunta importante, tá? Parece loucura, mas é pergunta importante. Então, esse universo, repare aqui, olha, eu vou trazer um termo interessante para você pensar. O universo, o mundo material, a Terra, as pessoas, o cosmos, a galáxia, o mundo material. Esse mundo material, o cosmo, ele é um sistema fechado. Como assim, sistema fechado? Ele é suscetível a uma interferência externa? Existe algo fora dele? Existe, como a gente diria, a eternidade? Se ele é um sistema fechado, ele não tem interferência de fora, então não existe milagre, tá? Não existe interferência divina no cosmos. Só existe as leis naturais. Ou ele é um sistema aberto. Se ele é um sistema aberto, existe algo para além dele. E Deus, por exemplo, pode interferir nele. E interferindo nele, pode acontecer aquilo que a gente chama de milagre, né? É Deus agindo na natureza. É Deus agindo de forma a impactar as próprias leis que Ele colocou no universo. Por exemplo, uma pessoa que é curada de uma enfermidade incurável, tá? Esse é um exemplo clássico de interferência no mundo, no cosmo, tá? Conhecimento.
é uma outra área que a cosmovisão vai ter que lidar em algum momento, tá? É possível a gente conhecer o mundo, as coisas do mundo criado? Outra coisa, nós podemos confiar nos nossos sentidos para o conhecimento, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente examina. Isso é confiável para o nosso conhecimento ou para o conhecimento das coisas? A intuição, aquela coisa que você fala assim, eu estou sentindo, né? Aquela coisa do prever, a intuição é confiável? Né? Qual é o papel da fé no conhecimento? Uma pergunta, tá? Fé e razão, elas podem se unir em algum momento? O nosso conhecimento sobre Deus, ele é confiável? E de que forma? Como nós viemos a conhecer a Deus? Como nós sabemos que sabemos? É uma pergunta típica. Então, primeiro ponto, divindade, tem a ver com teologia, tá? Segundo ponto, o universo, cosmo, tem a ver com cosmologia. Terceiro ponto, conhecimento, tem a ver com epistemologia. E agora nós temos um ponto da ética, a moralidade. Olha só, uma outra questão que as cosmovisões vão ter que lidar. E nós lidamos com ela todos os dias, dentro da nossa cosmovisão. Uma pergunta, existem leis morais universais? Aquelas que servem para todos, em todos os lugares, em todas as eras? É uma pergunta, não é? Lembre-se, por exemplo, dos 10 mandamentos, né? Então, será que são leis acima das leis? Ou há verdade? Você já deve ter ouvido falar disso, né? A verdade, com V maiúsculo, é aquela que está acima de todas as nossas posições. Então, essas leis, o certo e o errado, elas foram descobertas por nós, elas foram construídas por nós, ou nós as recebemos prontas? Elas foram reveladas ou elas foram intuídas? Pergunta que a cosmovisão vai responder. Agora, o quinto ponto tem a ver com antropologia, a humanidade, o homem. Tá? Os homens são livres? O que é o homem? O que é o homem? O homem, ele tem alguma distinção do animal? O homem é um mamífero, certo? O homem é um animal mamífero. Qual é a diferença essencial do homem para os demais animais? Você vai dizer, a razão, a inteligência. Existe alguma outra diferença? Os homens são livres? Realmente livres? Até que ponto eles são livres? Os homens são seres puramente materiais como os demais animais? Ou existe uma alma? Se existe uma alma, é justo perguntar se a morte física é o fim de tudo? Questão para a cosmovisão, tá? Ou existe uma vida após a morte? E eu quero trazer para vocês, não propriamente um conceito, tá? Mas uma reflexão mais profunda a partir desse filósofo cristão que vocês estão vendo aí. E ele deixou uma obra que no sábado que vem eu vou deixar uma relação de uns 4, 5 livros para vocês que se interessarem pelo tema lerem, e um deles é justamente a obra desse homem que está aí, James Sire, que é um filósofo cristão americano, morreu alguns anos atrás, pouco tempo atrás, autor de O Universo ao Lado, que é o livro que escreveu sobre cosmovisão, que eu recomendo para vocês. Então, James Sire vai dizer o seguinte: a cosmovisão é mais ainda do que uma orientação que nós temos, uma orientação cognitiva, uma orientação para a gente aprender as coisas. É mais do que isso. É algo que desce da mente para o coração e assume na nossa vida, na vida daqueles que a esposam, um compromisso moral, um compromisso ético, um compromisso de vida com aquilo lá. Essa cosmovisão, diz James Sire, ela pode se expressar de várias formas. Por exemplo, ela pode se expressar por meio de uma história ou de um poema épico. Por exemplo, você tem lá poemas como, por exemplo, a Eneida. A Eneida foi um poema épico com que Virgílio
tentou mostrar a visão de mundo que tinham os romanos. Tá? Ou você tem as sagas dos vikings. Vamos lembrar dos vikings aqui de novo. As sagas eram poemas vikings, nórdicos, que contavam a história daquele povo. E enaltecia aquilo que eu mostrei para vocês, que era um valor principal deles, era a guerra. E a morte na guerra. Tá? Aliás, abre um parênteses aqui, os nazistas tentaram, no século passado, reviver essa cosmovisão viking. Tá? Então, eles enalteceram de novo a guerra, a conquista, a brutalidade e a morte. Aquilo era uma visão viking, que eles, misturando com alguns outros elementos, tentaram reviver na sua cosmovisão. Tá? Então, agora eu queria que você prestasse atenção aqui. Ó. Não apenas a cosmovisão pode se expressar por meio de uma narrativa, de uma história, uma poesia, uma saga. Mas James Sire vai dizer uma coisa importante. Presta atenção que isso aqui é muito importante para você entender o que é a cosmovisão. Ela geralmente se expressa, meus irmãos, por meio de um conjunto de pressuposições. Um conjunto de pressuposições, ou pressupostos, ou suposições. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso, mas guardem essa palavra, isso aqui é um elemento importantíssimo. Então você tem vários pressupostos, pressuposições, o conjunto delas forma a sua visão de mundo. Essas pressuposições que nós sustentamos na nossa cosmovisão, elas podem ser sustentadas de modo consciente, nós podemos ter noção delas, ou elas podem existir de forma subconsciente, a gente pode não ter noção delas, mas a gente as sustenta na nossa vida, nos nossos valores, na forma como a gente comercializa, como a gente casa, como cria os filhos. E elas podem ser sustentadas de forma consistente ou inconsistentemente, porque às vezes pode ser que algumas pessoas obedeçam certos princípios da sua visão de mundo e não obedeçam outros. Às vezes elas são inconsistentes, mas elas estão lá, erigindo o fundamento da nossa vida. Então, guarde o termo pressuposição, porque isso aqui é extremamente importante. Tá? Então, de forma resumida, o que mais importa para nós? A cosmovisão é um conjunto de pressuposições ou de pressupostos, ou de suposições básicas que regem o todo da nossa vida. Tá? E o que é uma pressuposição? Que é a pergunta mais óbvia aqui nessa altura da nossa abordagem. O que é uma pressuposição? O que é um pressuposto? Meu querido, a pressuposição é uma hipótese que você abraça, que pode ser, segundo James Sire, pode ser verdadeira, pode ser parcialmente verdadeira, ou parcialmente falsa, ou inteiramente falsa. Mas é uma pressuposição. E você a abraça. Ok. Então, essa pressuposição é, de fato, aquela crença que a gente assume como verdade, sem que ela seja provada por algum outro argumento ou por alguma outra evidência. A gente pode dizer que uma pressuposição é um apriorismo, algo que você recebe a priori como verdade, de cara, sabe? Algo que você aceitou como verdade sem que você tenha uma âncora por trás daquilo lá. São noções básicas sobre as coisas que a gente não tem como provar, mas que a gente recebe como verdade. Em geral, as pressuposições que formam a nossa visão de mundo, elas não são questionadas. A gente não fica todo dia pensando nelas. Você não se depara todo dia com pessoas questionando as pressuposições. Por exemplo, imagina que você vai levar o seu carro no mecânico, tá? Aí você chega lá no mecânico, tal, começa a conversar e o cara começa a falar, o mecânico, trazer questões metafísicas para você, por exemplo, né? Ou questões profundas de teologia ou de cosmologia. O dia que você encontrar um mecânico fazendo isso, você me fala, porque eu vou levar meu carro lá para bater um papo com ele. Porque as pessoas não estão pensando nisso em geral, né? Você vai encontrar algumas questões ligadas à teologia ou à cosmologia na igreja, né? Ou então numa faculdade de filosofia. Aí sim,
Mas, em geral, as pessoas não estão pensando nisso. Tá? Então, a pressuposição, cujo conjunto forma a nossa visão de mundo, ela vai estruturar a nossa compreensão da realidade. Tá? Então, ela vai ser a perspectiva, o ponto de partida com que a gente vai analisar tudo ao nosso redor. Tá, gente? Então, eu quero mostrar para vocês como isso é curioso, tá? Porque o pessoal cientificista, esse pessoal que adora a ciência, como se a ciência fosse a grande redentora, eles imaginam que na ciência tudo aconteceu de uma forma muito lógica e muito exata, né? E se eu dissesse para você que muita coisa que foi descoberta, por exemplo, a tecnologia, grandes avanços científicos, partiram de pressuposições. Você sabia disso? Não? Partiram de uma hipótese que o sujeito não sabia se era verdade ou não. Ele ia ter que testar. E muitos morreram testando. Entendeu? Então vamos pegar um caso que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito de história da aviação militar, eu sou muito curioso sobre isso. Então vamos pegar a história do desenvolvimento dos aviões, né? Da máquina mais pesada que o ar, as máquinas voadoras mais pesadas que o ar, tá? Então, vejam só, eu deixei aqui um esquema para vocês verem. Esse esquema aqui, olha, isso aqui é de uma máquina voadora, tá? Desenvolvida por um cara chamado Reuben Jasper Rawlins. Reuben Jasper Rawlins, que era um americano, era um curioso, tá? Que no final do século XIX ele compunha esse rol de indivíduos que estavam tentando inventar uma máquina para o homem voar. Porque ele já havia o balão, né? Já havia o aerostato, mas era um negócio diferente. Eles queriam uma coisa para voar mesmo, para o cara ter velocidade, poder voar. Muito bem. O que esses caras pensaram para criar uma máquina mais pesada que o ar, que pudesse fazê-los voar? Eles analisaram os pássaros. Faz sentido isso para você, irmão? Faz sentido isso para você? Você parar e analisar os pássaros, tá? Como é que os pássaros voam? O pássaro, ele tem asas, tá? E o que acontece? Essas asas, elas são a força motriz, tá? A força motriz, o motor é a asa, e elas são a força de sustentação, ok? Que a gente chama de controle de superfície. Então, o pássaro bate as asas, aí você olha assim, daqui a pouco ele está com a asa sem bater. Então, ele tem controle de superfície, ele voa. Então, no pássaro, tanto a força motriz como a força de sustentação estão nas asas. Correto? Estão me acompanhando aqui? Tá certo. Então, por exemplo, o senhor Reuben Rawlins falou assim, então o segredo é esse. Aí ele fez essa geringonça aqui, tá? Que era uma roupa, uma roupa voadora, tá? Aí a tentativa dele era bater essa asa e sair voando. Então os caras pulavam de penhasco e tal, e obviamente muitos morriam, certo? Porque só depois eles descobriram que essa hipótese, esse pressuposto, estava parcialmente errado. Por quê? Porque, de fato, num avião, a asa é a superfície de controle, tá? Mas a força motriz não é a asa. Você já imaginou você entrar num avião que bate asa? Você já pensou um negócio desse? Você ia ficar maluco, né? Então, por quê? Era necessária uma outra fonte motriz. Aí os caras colocaram um motor, tá? Um motor de empuxo, e aí o avião decola, aí estabeleceram lemes, aileron, tudo, que o avião pudesse ter direção. Entendeu? Então, esse pressuposto, essa pressuposição estava parcialmente errada e custou a vida, naturalmente, de alguns desses aventureiros aí, não é? Então, gente, nós temos um segundo ponto, além da pressuposição, para você compreender bem o que é uma cosmovisão. Então, você tem o pressuposto, aquelas coisas mais básicas, aquelas ideias mais elementares sobre, por exemplo, Deus, por exemplo, o cosmos, por exemplo, a humanidade, a moralidade.
São coisas bem básicas, noções que você não tem como provar. E aí, num segundo momento, nós temos o que nós chamamos de proposição. A proposição que forma a cosmovisão, também pode ser chamada de propostas, tá? Elas vão dar a sintonia fina para cada um daqueles elementos. Então, se a pressuposição pressupõe um Deus único que criou tudo, a proposição começa a definir mais detalhes dele. Então, as proposições numa cosmovisão também vão ter que atingir certos elementos fundamentais: Deus, o universo, o homem, moralidade, conhecimento, e elas vão representar uma síntese de todo esse conhecimento, vão amarrar tudo isso da forma mais coerente possível, para que você não fique perdido em um mundo de dissonância cognitiva, que ninguém aguenta, né? Viver na contradição. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse cara aí? Já ouviram falar dele? Não. Ravi Zacarias foi também falecido há pouco tempo, aliás, uma grande perda, viu? Uma perda muito sensível para o mundo cristão. Ele era um americano de origem indiana, ele era outro filósofo cristão, tá? Reformado, no caso, tá? E Ravi Zacarias, ele também estudou bastante cosmovisão, deixou algumas obras sobre isso, tem vídeos dele sobre isso. E aí, quando ele fala sobre as proposições dentro da cosmovisão, ele, na opinião dele, a colaboração dele, aquilo que ele deixou como contribuição, foi o seguinte: uma cosmovisão, para ser coerente, ela precisa que as suas proposições atinjam pelo menos 4 pontos essenciais. Ela precisa propor, precisa trazer respostas para origem da vida, origem do universo, origem do homem, sentido da vida, tá? Moralidade e destino final. Então ela tem que abordar, ela tem que propor, ela tem que responder a essas questões, tá? Então ele está dizendo, tudo isso tem que ser respondido de forma coerente, para que essa cosmovisão realmente tenha sentido. Então, por exemplo, vai propor algo sobre a origem. Como surgiu tudo? Como surgiu o universo? Tem que responder, a cosmovisão tem que responder isso, tá? O sentido da vida. Por que eu existo? Por quê e para quê? Né? A moralidade, existe um certo e um errado? Eu não estou falando daquilo que você acha aqui no dia a dia, não. É algo acima de todas as leis, algo do qual derivam as demais leis, tá? Existe esse certo e esse errado universal? O destino, existe vida depois da morte? É uma questão importante, tá? Tudo isso é formação de cosmovisão. E eu queria, já caminhando para encerrar essa primeira parte, mostrar um outro elemento que complementa a proposição, tá? Que é a proposição pedra de toque, ou proposição principal, ou, como alguns chamam, crença-controle. O que significa isso? Alguns estudiosos, irmãos, vão dizer o seguinte: toda a cosmovisão aborda aqueles elementos que eu mostrei para você, por exemplo, Deus, o universo, o conhecimento, o homem, mas as cosmovisões geralmente têm uma dessas crenças como a fundamental, tá? Aquela que embasa todas as demais e que vai dar sentido para todas as demais. Essa crença fundamental é o que eles chamam de proposição pedra de toque, tá? Se essas respostas não estiverem coerentes com essa base, tudo mais desmonta e perde o sentido, ok? Então isso é muito importante. E aí nós chegamos no que nos interessa, nessa segunda parte da nossa reflexão. A cosmovisão que fez o nosso mundo. Mas deixa eu avisar uma coisa para vocês. Essa já não é mais a cosmovisão que você tem na universidade, tá? Tá bom? Então, esteja ciente disso. Você que está na universidade, ou aquela que você vê na mídia. Entendeu? Aquela que você vê nos filmes, aquela que você vê
nos programas midiáticos de forma geral. Não é mais essa aqui. Essa cosmovisão, o teísmo cristão, foi a visão de mundo básica com a qual o nosso mundo, o mundo ocidental, foi feito. Hoje, essa cosmovisão é rechaçada. Tá? E aí, por que é importante você estar presente numa reflexão dessa? É porque você precisa entender o que está acontecendo. E você precisa identificar essas forças. Porque senão você vai na faculdade, vai estudar lá na universidade, você não entende aquilo que está chocando a sua fé. Você não consegue compreender o que está acontecendo. É porque você está exposto a uma outra cosmovisão, cujos princípios você nunca examinou, nunca contaram para você quais são. Tá? Então vamos começar para você entender qual é a cosmovisão que fez o nosso mundo e que seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó entendia, às vezes nem mesmo sendo cristã. Às vezes seu avô, por exemplo, não era crente, mas ele foi criado e ele cresceu entendendo os elementos dessa cosmovisão do teísmo cristão. Tá? Então vamos lá. Qual é a proposição principal da cosmovisão teísta, que é essa que fez o nosso mundo? A proposição pedra de toque, a proposição principal, é a natureza de Deus. A natureza de Deus. A ideia de que existe um Deus bíblico, todo-poderoso, soberano, amoroso, misericordioso, triuno. Isso aqui é importante, tá? Esse Deus é triuno, isso nos distingue da visão judaica. Tá? É um detalhe importante. Geralmente, você vai ouvir as pessoas dizerem assim, nós temos uma visão de mundo judaico-cristã. É verdade, não deixa de ser verdade. Mas nós temos distinção da visão judaica. E a nossa distinção está aqui. Esse Deus todo-poderoso, soberano, amoroso, ele é triuno. Ele se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. O judeu não tem essa visão, né? Então, ele se revelou, ele se deu a conhecer pelos homens. Os homens não o conheceram porque exercitaram a lógica, a sua filosofia. Não, Deus se deu a revelar. É possível conhecer alguma coisa de Deus olhando para a sua criação? É possível, mas é pouco dentro daquilo que ele se revelou para nós. Então, essa é a crença controle. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo aqui? Essa é a base dessa cosmovisão nossa. Ok, então vamos adiante. Vejam aí, olha, as proposições que a nossa visão de mundo vai ter que responder. Tá? Então, nós já vimos que Deus, a natureza da divindade, é a base. Mas nós temos ainda algumas coisas para responder a partir disso. Por exemplo, e o universo? Ou o cosmo, né? E o homem, como é que fica? Como é que fica o homem nessa crença de um Deus triuno poderoso? A moralidade e a história, como é que fica o conhecimento, né? A questão epistemológica, por exemplo. Vamos começar com a divindade em si. O que eu vou dizer aqui, vocês já sabem, tá? Vocês já sabem, porque vocês estão expostos a essa visão de mundo na igreja. Vocês frequentam a igreja, então vocês estão expostos a ela. Se vocês não frequentassem uma igreja, vocês provavelmente não teriam muita noção disso, porque ela já desapareceu na cultura, ela está desaparecendo, tá? Então, o teísmo cristão, essa nossa cosmovisão, sustenta a crença, a existência e a crença num Deus extremamente poderoso, tá, gente? Extremamente poderoso. Ela é diferente de outras cosmovisões. Por exemplo, ela nos distingue dos politeístas. Por quê? Porque Deus é um só. Estão entendendo? Deus é um só. Então, a nossa visão de mundo é diferente daquela dos vikings, que eu estou citando para você aqui. Os vikings eram politeístas. Os índios são politeístas. Os gregos eram politeístas. Os romanos eram politeístas. Não, nós somos crentes em um único Deus.
Nós somos monoteístas, tá? Nós não somos panteístas. Então, nós não acreditamos que tudo é Deus. Nós não acreditamos que a matéria é Deus, que o universo é Deus, que tudo é Deus. Não, o universo é criação de Deus. Então, Deus, notem um termo importante em relação à sua criação. Deus é o totalmente outro. Guardem essa expressão, em relação à sua criação. Deus é o totalmente outro. Ele não se confunde com a sua criação. A sua criação é obra das suas mãos. Foi Ele que fez. Existe para a glória de Deus, mas a criação não é Deus. Esse é um ponto importante, viu, gente? Nesses dias de hoje, hein? Preste atenção. O que vocês estão aprendendo, ouvindo, vendo nos filmes. A natureza, como a gente chama a criação, não é Deus. Por isso, a nossa visão de mundo também não é panenteísta. O que significa isso? É parecido com o panteísmo, mas não é exatamente a mesma coisa. O panenteísmo é como se o universo fosse um ser e nós estivéssemos dentro dele, entendeu? Como uma espécie de micro-organismos dentro do organismo universo. Tá? Vocês já ouviram falar do termo Gaia? Já ouviram, né? Então, isso é panenteísmo. Vocês já ouviram falar do termo Mãe Terra? Já ouviram? Então, toma cuidado, gente. Estou avisando você, toma cuidado. Tá? Isso é uma outra visão de mundo. Chocantemente diferente do teísmo cristão. Porque a criação não é mãe de ninguém. Tá? A criação não é mãe de ninguém. Você é filho de Deus, não é filho da Mãe Terra. Mãe Terra não gerou você, Deus gerou. Deus é o Senhor da vida. A terra é fruto das mãos dele, não é esposa dele. Entende? Isso tem que ficar muito claro para você, irmão. Senão você vai fazer um baralho de gato na sua cabeça. Você vai gerar uma confusão enorme, porque já tem cosmovisões se misturando na sua cabeça aí. Então você não é panteísta, você não é politeísta, você não é panenteísta. Gaia, Pachamama, Mãe Terra, isso aí é paganismo. Vocês estão entendendo? É parte de uma outra visão de mundo que não faz parte da visão cristã de mundo. Deus, na nossa visão de mundo, a partir das Escrituras, Ele não é uma energia. Deus não é um Deus impessoal, energético, que você evoca a partir de mantras. Entendeu? Embora muitas vezes a gente vê igrejas cujo louvor parece mais um mantra, né? Evocando uma, sei lá o quê, né? Mas não, Deus não é energético. Deus não é energia que você senta de joelho para cima, com o polegar para cima e evoca como se fosse algo energético cósmico. Não. Deus é pessoal. Deus é pessoal. Ele é infinito. Significa que Ele está para além do tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. As coisas estão sujeitas ao tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Deus está acima do tempo. Por isso Ele é infinito. O que é o infinito? É difícil definir, não é, Osman? O que é o infinito? Mas eu ouvi uma definição que eu achei interessante. Infinito é todo o tempo ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não entendi, mas é porque não dá para explicar o infinito. É todo o tempo ao mesmo tempo. Deus é infinito, está além do tempo, está além do espaço, está além das medidas. Deus é transcendente. Olha aqui, ó. Deus é transcendente. Deus está para além da sua criação. Mas Ele também é imanente, porque Ele está conosco. Entendeu? Então Ele é imanente, mas Ele é transcendente. Então, Ele não se confunde com a sua criação, mas Ele veio habitar conosco. Então, Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é soberano, Ele é onibenevolente. O que significa onibenevolente? Ele é sempre bom. Não importa as tragédias, as guerras, os conflitos,
Deus é sempre bom. Ele é autoexistente, ele não depende de nada para sustentar. Nós dependemos dele, mas o universo depende dele, ele não depende de nada, ele é autoexistente. Ele possui autoconsciência, autodeterminação. Deus, segundo nós cremos, segundo a crença que formou o nosso mundo, é a única existência primordial, meus irmãos. A única fonte de realidade, a única. Outros atributos que você vê nas Escrituras, tá? Porque as Escrituras são a base da nossa cosmovisão. Santidade, justiça, misericórdia, amor, né? E aí, aquilo que eu disse para vocês anteriormente, quero lembrar aqui, ó, esse detalhe é o que mostra que a nossa visão, ela não é exatamente judaico-cristã puramente, ela é cristã teísta. Por quê? Porque a nossa percepção, a nossa crença em Deus é de que Deus subsiste eternamente em três pessoas. Deus é um único ser, Deus é um que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são centros distintivos de consciência que partilham da mesma natureza divina, tá? Então você vai encontrar pronomes pessoais se referindo ao Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, ele, Jesus Cristo, ele, Deus Pai. Nós acreditamos nisso, não é? Como cristãos, não é? Então, quando você orar, né, a Deus, nós aprendemos das Escrituras, nós oramos ao Pai por meio do Filho. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo. Você está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui, gente, é visão de mundo a partir das Escrituras. Então, isso acontece muito na igreja de forma geral, não aqui, mas nas igrejas de forma geral. É muito comum você ver assim, às vezes a pessoa vai subir ali para orar, ela diz assim: ó Deus Pai, muito obrigado porque tu morresse na cruz. Não, Deus Pai não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho. Então essas distinções a gente tem que estar atento, porque a nossa percepção da divindade, conforme a revelação de Deus, é de um Deus triuno. E na economia de Deus, o Filho teve uma ação específica, o Espírito Santo tem uma ação específica. Isso faz parte da nossa visão, meus irmãos. E aqui, olha, vejam só que coisa importante. Esse fundamento do teísmo cristão afirma categoricamente, que esse Deus todo-poderoso, amoroso, onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente, ele se fez carne e habitou entre nós, sendo na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, tomou sobre si as limitações físicas do homem sem jamais ter pecado, sendo sujeito às tentações, como todos nós, como homens, estamos sujeitos e caímos, mas ele venceu o pecado e a morte. Então a encarnação, irmãos, é um elemento primordial da nossa visão de mundo, porque ela mostra que o Deus, que é o totalmente outro, não se confunde com o universo, não se confunde com a sua criação, ele interfere na existência material, ele entra na história, na pessoa do seu Filho, e vai encerrar a história na sua volta. Isso aqui é visão de mundo teísta. Você tem clareza disso, meu irmão? Você tem clareza desses fundamentos? É isso aqui que fundamenta a sua vida como cristão. Segundo ponto, o cosmo, o universo. Como é que nós, como teístas cristãos, encaramos o universo? Então a Bíblia começa com uma afirmação de cosmogênese, da origem do universo. Está lá, Gênesis 1:1, não está? Não está lá? Ali está definido, está distinto ali o Criador da criatura, ou da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como criou, irmão? Como criou, segundo as Escrituras? Deus criou
tudo do nada. Ou como dizem os filósofos, ex nihilo. Deus fez todas as coisas do nada. Deus não tirou algo de si para fazer o universo. Ele falou, e através da sua palavra, per verbum, pela palavra, Deus criou todas as coisas. Ele disse, haja, e houve. Interessante, né? Ele disse, haja, existiu. Então não havia nada antes. O que havia antes do princípio? Nada, havia só Deus. Havia Deus, porque Ele é infinito. O universo não é coeterno, ele passou a existir quando Deus disse haja. Conforme João 1:1, no princípio era o verbo, no princípio era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus. Isso aqui é visão de mundo. Você tem clareza disso, meu irmão? Quando o ambientalista chegar para você e disser que a natureza é Deus, você tem clareza disso? Você sabe o que você vai defender quando você ouvir o panenteísta chegar para você e falar de Gaia, Mãe Terra? Então, é importante, né? E aqui, olha, esse universo que Deus criou, tá? Imagine que é uma caixa, tá? Essa caixa. Deus criou o universo como uma uniformidade de causa e efeito. Ele colocou leis no universo, não é? Por que o cristão, por que o mundo ocidental cristão desenvolveu tanto a ciência? Porque ele acreditava que esse universo que Deus criou, Ele criou dentro de uma uniformidade de leis de causa e efeito. Então o homem começou a se interessar, a tentar entender as leis de causa e efeito. Isso é ciência, entendeu? A ciência é essa investigação. Tem gente aqui de várias formações aqui, tem gente na área de exatas, tem gente na área de biológicas aqui, né? De humanidades. Vocês, na faculdade, nos estudos, vocês estão sendo expostos a essas leis de causa e efeito que compõem a caixa, o universo que Deus fez. Agora, esse sistema de leis de causa e efeito, na nossa visão teísta, ele é um sistema aberto. Aberto aqui, a interferência de fora, de Deus. Que fora dele é Deus. É Deus que está na eternidade. O que tem? Eu vou mostrar para vocês aqui, vai ficar mais simples quando vocês virem um quadrinho. Deus pode interferir nessas leis. Ele é o criador delas, Ele é o Senhor delas. Então, quando Jesus anda sobre as águas, coisa que um pastor agora recente andou negando, né? Pastor aí famoso, recente, andou, olha, Jesus, não é bem que ele andou sobre as águas, não é bem isso que as escrituras estão dizendo. Bom, nós acreditamos que andou, entendeu? Quando Deus faz isso, Ele está interferindo no sistema de leis universais, porque ninguém consegue andar sobre as águas, né? Você já experimentou andar sobre as águas? Você não vai conseguir. Jesus andou. Então Ele pode interferir nesse sistema de causa e efeito e pode fazer Jesus andar sobre as águas. Pode ressuscitar um morto. Pode curar uma doença incurável. Pode. Por quê? Quando você ouve falar em milagre, irmão, é Deus agindo dentro da caixa criada do universo, afetando essa relação de causa e efeito. E mostrando, eu sou o Senhor, eu faço. Se eu quiser fazer, eu faço. Nós acreditamos nisso. Portanto, o cosmo, ele pode ser estudado, e é isso que você faz na faculdade, na escola. Você estuda essas leis, essa relação de causa e efeito. Só que lá na escola você não vai considerar a possibilidade de que ele é aberto à interferência de Deus. Aqui na igreja você vai. Aqui na igreja vão dizer para você, olha, o universo que Deus criou, ele é um sistema aberto. Não é que nem o materialista vai dizer, não, o universo é um sistema fechado, não tem nada fora dele. Aqui não, nós acreditamos que ele é suscetível ao milagre. Tá, meu irmão? Então, o cosmo, o universo, a criação, ou a natureza, queira chamar como você quiser, não é um mecanismo, uma máquina sem propósito, como diria, por exemplo,
o nihilista, o cara que não acredita em propósito nenhum na vida. Ou como diria, por exemplo, o deísta. O deísta no passado vai dizer, não, o universo é uma máquina funcional, Deus não interfere e não tem propósito nenhum. Não. O universo tem um propósito. Deus criou a partir da sua decisão, da sua vontade. A Bíblia diz que Deus, quando quer fazer alguma coisa, sabe quem que Ele consulta, gente? Quando Deus quer fazer alguma coisa? Ele consulta a sua vontade. Deus consulta a sua vontade quando Ele quer fazer alguma coisa. Então o universo foi fruto da vontade de Deus, soberano e livre. Então nós, como teístas cristãos, olhamos a cosmologia e entendemos que a providência de Deus, os milagres de Deus, a interferência de Deus fazem parte da realidade. Eu sei que tem crente que não acredita em milagre, tá? Eu já encontrei crente que não acredita em milagre, mas em geral nós acreditamos, não é? Né? Todos aqui acreditam em milagres, não? Todos aqui? Todos, né? Então você é um teísta cristão. Quando você acredita em milagre, você acredita que o sistema, o cosmo que foi criado, ele está aberto à interferência de Deus, de fora, tá? Da eternidade. Então, tudo que existe na criação depende totalmente de Deus. É assim que a gente crê, tá? O cosmo, a criação, não é eterna. Cuidado com as ideologias que você está encontrando na faculdade. De novo, insisto, cuidado. Nós vamos falar sobre elas na semana que vem. O cosmo não é eterno, ou não é coeterno com Deus, nem é autossuficiente, depende de Deus, tá? Olha aqui, olha, o esqueminha para você entender. Eu falei, olha, imagina que isso aqui é o cosmo, é o universo todo, tá? Todas as galáxias, tudo que você imagina, tudo que o telescópio Hubble tentou enxergar e não conseguiu, de tão grande, tá? Tá aqui, ó. Aqui tem um sistema de causa e efeito, leis naturais que Deus criou e implementou ali para a existência, tá? Esse universo, nós como teístas cristãos, defensores dessa visão de mundo teísta, nós cremos que esse universo é aberto à interferência do Criador, o que nós chamamos de milagre, ou revelação, por exemplo. Deus deu uma revelação na sua palavra, tá? Então, resumidamente, Deus existe fora da caixa, fora disso aqui. Deus existe na eternidade, tá? Deus criou a caixa do nada. Deus criou o universo do nada, ex nihilo, do nada, tá? Não precisou de nada além dele para criar. Deus age dentro do universo de forma causal. Deus pode causar alguma coisa aqui. Pode causar uma ressurreição, pode causar conversão, que nós acreditamos que conversão é obra de Deus, certo? Nós acreditamos que conversão é obra de Deus. Conversão não é fruto das suas especulações filosóficas. Tem ramos do cristianismo que pensam assim. Não, nós acreditamos que somos salvos porque Deus agiu. Deus agiu. Olha, relação causal aqui. Na minha vida, Deus agiu. E eu hoje digo, Senhor Jesus, porque o Espírito Santo o permite que eu faça. Isso é uma relação causal, tá? E o homem? Como é que fica o homem dentro da nossa visão do mundo? Essa visão aqui está clara para você, meu irmão, sobre o homem? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que os teólogos chamam de imago Dei, a imagem de Deus, conforme Gênesis 1, 26, 27. Então, o homem, e isso tudo aqui distingue o homem dos animais. Não é só a inteligência, tá? Então, você gosta de cachorrinho? Eu também gosto, adoro cachorrinho. Adoro o sentido de gostar muito, né? Gosto demais, mas o cachorrinho não tem a dignidade humana, entendeu, meu irmão? Tá? A gente gosta de cachorrinho, se alegra com eles, gasta dinheiro, inclusive gastamos muito dinheiro agora recentemente com eles, né? Leva para o veterinário, traz, etc. Né? O bicho vai lá, rói seu tênis, acontece aquelas coisas que você não gosta, mas qualquer outro animal, ele não tem a dignidade da pessoa humana. O animal não é uma pessoa, porque o animal não foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é pessoal. Entendeu, irmão? O ser humano foi. Então, o ser humano possui pessoalidade, inteligência,
qualidade de ser pessoa, é o ser humano que tem. Então, a inteligência humana contempla a memória, a razão, a lógica, o conhecimento. Nós temos consciência de ser. O animal não tem consciência de ser. Eu sei que às vezes a gente trata como se tivesse, né? Mas não tem. Você chama às vezes o cachorrinho seu de seu filho e tal, mas não é seu filho, né? É só um animal, né? A autotranscendência, a gente tem em nós já embutida essa ideia de que existe algo para além daqui, tá? É a dimensão espiritual. Nós temos moralidade, o animal não tem, o animal tem instinto. Então nós temos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, ou de compreender o bem e o mal. Nós somos criativos, nós não somos criadores, criador é só Deus, mas nós somos dotados do elemento da criatividade. Nós podemos trazer à existência coisas a partir de outras que já existem. Nós podemos transformar coisas em outras coisas, a partir da capacidade que Deus nos deu, da criatividade. E nós temos um instinto gregário, a gente quer estar junto. Olha o elemento aqui da trindade, tá? A trindade, a comunhão das três pessoas num único Deus. Nós temos a capacidade gregária como reflexo da nossa visão de Deus. Essa identidade divina que nós temos, porque Deus a colocou em nós, confere dignidade para nós. A dignidade humana deriva da dignidade divina. Irmãos, presta atenção aqui, por favor. A vida humana não é descartável. Você está entendendo? Então, nós tivemos há pouco tempo discussão sobre aborto. Não, aborto não. Ah, mas acontece que eu não sei quem foi estuprada. Aborto não. Porque a dignidade humana não é negociável. Não vamos falar dos casos excepcionais, mas a mulher podia morrer e tal, o médico... Tem alguns casos excepcionais que são, eu sei que são discutíveis, mas em geral, na maior parte das vezes, não. Por quê? Porque aquele bebê que está lá já é em si mesmo a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo? Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o tipo de influência que você está tendo. Cuidado. Isso aqui é visão teísta cristã, fundacional da nossa vida. A dignidade humana deriva da dignidade divina, tá? Então, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Nós já somos assim desde a gestação. Nós não nos tornamos humanos, nós já fomos gerados humanos. Eu não me tornei imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus desde o ventre. Todos nós. Então, o teísta cristão, ele vê o homem como a joia da criação, o centro da criação, porque nada mais nesse mundo criado é imagem e semelhança de Deus. Mas nós estamos sujeitos a Ele, ao Criador. Nós devemos sujeição a Ele e existimos para a glória dEle. Isso é muito importante que se diga, né? Então, meu irmão, para o teísta cristão, aqui vem uma notícia importante. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós caímos. Entendeu? Nós caímos. Então, a imagem de Deus foi borrada, mas ela não desapareceu. Ela foi desfigurada, mas ela continua em nós. Por isso, nós somos essencialmente seres paradoxais, contraditórios, capazes de coisas maravilhosas e de feitos horríveis. Não é verdade? Nós somos capazes das coisas mais sublimes, mais maravilhosas que você pode imaginar, e ao mesmo tempo de ações degradantes, horríveis, terríveis. E quem resumiu isso foi um filósofo e matemático francês. Na verdade, ele era também... perdeu aqui, cadê o Jader? Perdeu aqui, meu irmão, a rede. Estou tentando projetar esse slide aqui importante. Nós estamos quase acabando já, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui sobre essa questão da nossa contradição e do nosso paradoxo. Um matemático francês que você já deve ter
cruzado com os ensinos dele, chamado Blaise Pascal. Você lembra do Blaise Pascal? Se você, como eu, não gostava de matemática, você não deve sentir saudades, né, das aulas do Blaise Pascal. Mas Blaise Pascal falou uma coisa interessante. Veja só que coisa forte que ele fala. Ele diz assim a respeito do homem. Ele era cristão, tá? Blaise Pascal era um homem temente a Deus. Ele diz assim: que quimera, que monstro, que caos, que sujeito de contradição, que prodígio. Juiz de todas as coisas e verme imbecil. Depositário da verdade e fossa de incerteza e erro. Glória e nojo do universo é o homem. Você percebe aqui a força do que ele está falando? Blaise Pascal, como cristão, como um teísta cristão, percebia que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele teve essa imagem arranhada, desfigurada pela queda. Por isso nós somos capazes de coisas maravilhosas e de feitos horripilantes, desprezíveis, tá? Por isso que você tem leis que punem certas ações para que o homem forçosamente não pratique o mal, porque se ele for deixado à sua própria vontade, ele pode potencialmente praticar o mal. Vocês estão entendendo? Então isso é uma coisa importante, tá? Então essa é a visão. Você conseguiu, Jorge, conseguiu recuperar aí? Eu estou usando aqui, meus irmãos, um recurso de projeção a partir do celular e por alguma razão ele perdeu a conexão. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui sem a projeção aqui por enquanto, tá? Quarto ponto, a moralidade. Moralidade, ou se você preferir, a ética, tá? Nós acreditamos, meus irmãos, como teístas cristãos, que o bem, a noção de bem e de mal foi primordialmente revelada pelo Senhor, tá? Então Deus revelou, por exemplo, por meio dos 10 mandamentos, tá? Aquilo que você vê estampado ali é uma verdade que vai embasar tudo mais que nós definirmos como lei, tá? Então a ética para nós, ela não é fruto da nossa investigação pura e simples, ela é transcendente. Deus revelou, Deus trouxe essa medida, Deus trouxe esse padrão de absoluto. Então você vê 10 mandamentos, Sermão do Monte, as epístolas de Paulo, você vê ali posições que mostram a revelação divina sobre o bem, sobre a moralidade, tá? Então nós cremos, como teístas cristãos, a partir da Bíblia, a partir das Escrituras, que nós somos seres moralmente responsáveis. Nós somos seres moralmente responsáveis. Então, nós, como seres moralmente responsáveis, temos um outro problema. Nós somos seres caídos. Então, nós somos propensos ao pecado. É uma coisa importante que a gente lembre. Por isso, nós temos leis na nossa sociedade sempre prevendo a condição humana de pecado. Nós não partimos da premissa, como cristão, que todo ser humano é bom, maravilhoso e que, por exemplo, a sociedade o corrompe. Nós não temos essa visão, não deveríamos. Mas na universidade você vai receber, por exemplo, esse tipo de visão, né? O ser humano é bom, né? Mas a sociedade o corrompe. Não, o ser humano foi criado bom, mas teve a queda e o ser humano é capaz de coisas bárbaras, tá? Então, para o teísta, meu irmão, Deus conseguiu. Então, obrigado. Deixa eu voltar aqui, obrigado, meu irmão. Deixa eu projetar para você esse slide aqui. Olha aqui o que eu citei para você aqui do Blaise Pascal, tá? Novamente, que quimera, que monstro, que caos, que sujeito de contradição, que prodígio. Vocês estão percebendo aqui, ele está fazendo questão de ressaltar a contradição, tá? Quimera é um tipo de monstruosidade, né? Monstro, caos e ao mesmo tempo prodígio, né? Juiz de todas as coisas e verme imbecil, depositário da verdade e fossa de incerteza e erro, glória e nojo do universo é o homem, tá? Então, aqui, meus irmãos, nós entendemos
que existe, na nossa moralidade como teístas, existe uma fonte de verdade universal. Nós acreditamos na verdade com V maiúsculo. Tá? E tudo aquilo que a gente busca saber deve apontar para a busca dessa verdade, que é divina. E essa verdade foi revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque ele diz: eu sou a verdade. Olha que interessante, para nós, teístas cristãos, a verdade é uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? A verdade encarnou numa pessoa, Jesus Cristo. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de uma questão ligada à moralidade, tá? Vocês já ouviram falar no Tribunal de Nuremberg? Já ouviram falar? Se você não ouviu falar, é o seguinte: ao fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados decidiram julgar os carrascos nazistas, tá? Por crimes contra a humanidade, ok? Isso foi mais coisa dos americanos. Os ingleses queriam botar todo mundo no paredão e fuzilar todo mundo. Mas os americanos falaram: não dá para fazer isso, vamos fazer um negócio certo, né? Então vamos fazer um tribunal. Aí existe uma cidade na Alemanha chamada Nuremberg, que foi a única cidade na Alemanha que tinha um prédio público que ficou de pé depois dos bombardeios. Porque os bombardeios reduziram a escombro as cidades alemãs. Aí Nuremberg tinha um prédio público que serviu como tribunal. Aí foram para lá juízes americanos, britânicos, e todos os que lutaram com os aliados foram representados lá. O Brasil não foi, mas os outros países foram. Então eles fizeram um julgamento. Isso foi em 1945, depois da guerra, tá? Aí surgiu uma questão ética, uma questão moral. Surgiu uma questão moral. Porque os carrascos nazistas que estavam lá, os réus, disseram assim: olha, nós não fizemos nada de errado, porque nós estávamos simplesmente obedecendo às leis do nosso país. Tudo que nós fizemos foi o que o nosso comandante, o nosso Führer, ordenou que a gente fizesse. Então nós estávamos agindo legalmente. Aí surgiu uma questão difícil de resolver a princípio, né? Que era a seguinte: sob qual lei nós vamos julgar os nazistas e vamos condená-los? Então ficaram discutindo. Aí apareceu esse cara aqui, Robert Jackson, que era uma espécie de juiz da Suprema Corte adjunto nos Estados Unidos, tá? Mas ele teve vários cargos, foi um cara muito, muito importante dentro do mundo jurídico americano. Hoje, quando você fala em Suprema Corte, você geralmente tem um arrepio, não sente coisa boa, não. Mas aqui era coisa boa, tá? Nesse caso aqui, especificamente, é uma coisa boa, o juiz da Suprema Corte, bem legal. Então, Robert Jackson trouxe a seguinte questão: vocês serão julgados por uma lei que está acima de todas as leis, uma lei que está acima de todas as nações, a lei divina, a lei natural. Que você, por exemplo, não pode cometer um genocídio, né? Nada justifica um genocídio. Essa lei com a qual nós vamos julgar vocês, ela é transcendente. Então, naturalmente, que ele está recorrendo, por exemplo, a verdades bíblicas. E em cima disso, eles julgaram os carrascos nazistas. Enforcaram alguns deles, levaram outros à prisão perpétua, inclusive, interessante, médicos, né? Aliás, teve um julgamento só para médico, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas teve um julgamento em Nuremberg só para julgar os crimes médicos, né? Porque os médicos foram muito ligados ao partido nazista, né? Por incrível que pareça. Então, para a gente já quase encerrando, a história, meus irmãos. Como é que nós vemos a história? Interessante, né? Você vai dizer: qual a importância que tem a história? Tem. Por exemplo, vocês estão vendo as guerras e rumores de guerras? Não estão vendo? Estão vendo, né? Então, o que esperar da história?
E se, por exemplo, eclode uma terceira guerra mundial, o que a gente espera? Não é? É um momento da gente pensar. Nós estamos vivendo uma era atômica, né? O que a gente espera disso? Então, para nós, como cristãos, teístas cristãos, a história ela é linear, ela é teleológica. O que significa teleológica? Ela tem um propósito, ela tem uma ela obedece a uma finalidade, tá? Essa finalidade é a glória de Deus. E ela possui um significado. Ela não é algo sem sentido, algo maluco, algo confuso, por mais que possa parecer para nós assim, eventualmente, tá? Então, quando o cristão olha para a história, ele entende ali que há marcos importantes: a criação de Deus, a queda do homem que marcou a humanidade, a redenção com a vinda de Jesus Cristo e a consumação com a volta dele. O fechamento da história. Então, a história tem começo, meio e fim. Ela não é cíclica. Ela não fica dando voltas, como os pagãos acreditam. Ela não é circular e cíclica. Isso aí é coisa de pagão, esotérico, tá? Você vai ouvir isso, a história é cíclica e se repete. Não, a história não é cíclica, a história é linear na nossa concepção judaico-cristã ou teísta cristã, mais especificamente. A história, irmãos, ela é, note aqui, a arena, o campo da revelação de Deus. Deus se revelou na história. Jesus Cristo entrou na história humana. Importante isso, tá? Foi na história que ele se fez conhecido. Ele dividiu a nossa história em antes e depois dele, não é verdade? Não é assim que estão os calendários nossos? Pois é. Foi na história que ele realizou os seus feitos. Foi a história que os registrou e trouxe até nós. E quando se diz que ele é o redentor da humanidade, ele é o redentor que entrou na história e se fez como um de nós. Portanto, a história tem uma sequência significativa para nós, irmãos. E esses eventos todos convergem para o fechamento delas na volta de Jesus Cristo. Para a gente terminar, o conhecimento. Outra coisa importante, né? Nós sustentamos que o homem, ele é capaz de se conhecer, não só a si mesmo, mas ele é capaz de conhecer o mundo, a criação, e ele é capaz de conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus deu a ele essa capacidade e Deus se revelou a ele. E não apenas se revelou, mas ele mostrou quem nós somos. Vocês estão entendendo? Deus mostrou quem nós somos, o que nós somos. Deus mostrou o que é a natureza. Essa revelação, veja que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 1. Quando você olha a criação, a beleza da criação, você consegue deduzir algumas coisas de Deus, essa é a revelação geral, tá? Mas ela não é suficiente para você entender tudo. Então existe a revelação especial, que é aquela que você vê nas Escrituras, tá? A revelação especial é aquela em que Deus se revela por meio sobrenatural, é Deus entrando na caixa, tá? É Deus agindo na criação. E aí você entende as qualidades de Deus e a necessidade da salvação. Então, meus irmãos, para o teísta, a inteligência humana, ela deriva da inteligência divina, porque Deus nos fez capazes de compreender e entender a realidade, tá? Mesmo com as nossas limitações. A Bíblia diz que nós arranhamos apenas a superfície daquilo que é algo que está acima de nós, mas nós já temos o suficiente para entender acerca de quem nós somos, da necessidade da salvação e do destino da história. Vamos orar para a gente encerrar, meus irmãos. Na semana que vem, eu queria convidar vocês para estarem presentes aqui, porque na semana que vem eu vou confrontar essa visão aqui, teísta, com as visões, as cosmovisões que você está encontrando aí. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque provavelmente você vai identificar essas diferentes cosmovisões, que existem várias hoje, tá? Que estão por aí efervescendo, várias cosmovisões, tá? Inclusive algumas surgindo, né?
Tem uma cosmovisão chamada transhumanismo. É uma outra cosmovisão. Ela está surgindo agora. Está sendo edificada agora. Tá? Então, eu queria que você, se pudesse, estivesse conosco para a gente examinar cada uma delas e poder julgá-las à luz dessa cosmovisão que a gente recebeu da parte de Deus. Vamos orar? Você quer vir orar aqui, Maicon, para a gente encerrar? Pode vir, por favor. Vou chamar o Maicon aqui, que está organizando o evento. Você ora e a gente encerra, então, tá? Oremos então. Pai glorioso, Pai eterno, obrigado, Senhor, por este sábado. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Obrigado pela comunhão que temos, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Nos abençoe, Pai, nos despeça em paz para nossas casas e que o que aprendemos hoje aqui, que possamos colocar em prática em nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.